tudo é tudo triste. tudo triste. Fica de pano de fundo também. Uma tentativa de diminuir as poucas denúncias que nós temos. Esse projeto ele é um projeto patriarcal, misógino, de ódio às mulheres. Vai acontecer ele isso, vai ter menos denúncia. Ele diminui a denúncia, Claro. ele incuba as vítimas, porque assim, A menina fala, eu ninguém posso ser se presa, sente então, confortável, ninguém, pela cultura que nós temos. A própria vítima tem vergonha, se sente culpada, constrangida, Exato. busca nela primeiro os motivos que levaram o agressor a cometer uma barbárie como essa. Nós temos isso, psicologicamente falando, o efeito do estupro, do abuso, da violência, em especial em mulheres adultas, mas em crianças, a vítima tem vergonha, é constrangida, tem medo de denunciar e ser Às vezes desacreditada, dentro de casa não tem esse apoio? descredibilizada, ridicularizada. Aí vem um projeto desse, pautado por deputados e deputadas dentro da Câmara, que começam a tratar essa agenda de direitos como se fosse uma agenda moral. Como se fosse, você não pode. Imagina, que absurdo. A pessoa que já tá ali, vulnerável, agredida, fragilizada, ferida, ela vai ter muito menos coragem, muito menos capacidade, porque antes dessa discussão a gente já sabe que não, tem medo. Pra chegar até as vias de denunciar mesmo, é um processo árduo, longo, precisa de uma rede de apoio, precisa de alguém por lado, porque muitas passam a vida sendo abusada e não denunciam, tendo filhos de seus abusadores caladas, porque tem medo, porque tem vergonha, e aí vem um projeto desse pra ainda alafiar, terminar de jogar areia em cima e dizer, é isso mesmo, se você foi, fique quieta, porque senão você pode ser presa, porque senão você vai ser exposta, porque senão você vai ser colocada como cretina que matou um bebê, que não... Então assim, vejam a perversidade, a monstruosidade, que não é só o que o texto em si representa, a criminalização destas pessoas, mas é o que ele tem de efeito subjetivo, é o que ele pode impactar na vida de pessoas que já hoje não conseguem de forma clara, objetiva, fazerem as suas denúncias porque tem medo e constrangimento. Então ele é tão monstruoso, ele é tão cruel, e mesmo não tendo sido aprovado, que é uma grande vitória, eu tenho certeza absoluta que já tem esse efeito, já causa essa intimidação, já aumenta o nível de constrangimento, vergonha com que essas pessoas vitimadas se sentem diante de uma violência como essa. Sim. Falando em monstro, a gente tem que avaliar também as falas do Lula em relação a isso, que eu achei também desproporcionais. Achei que ele não foi muito feliz no que ele falou. Não sei se vocês querem comentar, falando do que o ato, acho que foi um timing ruim. Eu acho que exatamente. eu entendo as pressões da... Qual foi o trecho mesmo? Ele fala que vai ser um monstro, vai sair um monstro que vai vir. Ele falou duas coisas, né? O monstro que comete não é obrigado a ter filho de um monstro. Sim. Até aí tudo bem. Ok. O cara que cometeu a violência é um monstro. Mas aí nasce também... A criança não tem nada a ver com isso. Tá errado. Tem vários filhos de Sim, tá errado. de estupro que não tem nada a ver e vivem a vida normal. Definitivamente não é esse o Isso caminho. também não ajudou muito, né? Não, acho que o timing foi um timing ruim. Acho E foi que até muito- usado contra, Foi né? muito Foi. contra, muito Foi, sim. usado contra. Mas eu entendo que era ele queria mostrar indignação. tamanha indignação pelo aquilo e acabou usando as palavras de forma mal colocada, Exato. né? Mas é na tentativa de expurgar aquela emoção e aquele sentimento, mas de fato usou as palavras de uma maneira Essa ruim. expressão está incorreta. Agora, vale dizer que, como presidente da República, ele se posicionou contra o projeto. Sim, Isso eu acho sim, importante, sim. ainda Ele mais falou que- tendo o e ele exemplo falou, anterior. pessoalmente sou contra o aborto, é o que eu entendo. Ele falou Foi o isso, que ele disse. Mas deixa Isso. pro pessoal definir, porque não é o meu trabalho definir o que é a minha opinião não vale porque é política de Estado, é o que a gente tá falando, mesma coisa. Sim, mas eu entendi que, como política de Estado, ele se colocou contra o É que projeto. foram Sim, dois sim, momentos. ele Ele falou primeiro isso. teve essa Foi isso. declaração. Mas ele falou, eu sou contra pessoalmente, Pessoalmente, isso. mas sou a favor que derrube realmente. É isso, Entendi. teve um E momento foi- em que ele declarou. Ele Ele Acho que isso declarou foi importante, primeiro entendi. contrário ao aborto, de um modo Inclusive geral. na campanha ele tinha falado Mas isso. depois mostrou que também é contrário à aprovação desse projeto. Uma coisa é o aborto que nós não estamos discutindo ele aqui, legalizá-lo ou não. E outra coisa é o direito de abortar nos 3 casos já previstos pela lei. Nesta situação, o presidente é favorável que a legislação Sim. permaneça a que nós já temos hoje. A que dê direito ao aborto legal, independente da quantidade de deixou tempo. claro isso. Isso, Deixou foi. claro. Vamos pergunta antes, porque eu quero saber da vida deles também. A gente fala bastante sobre essa PL. Se tem dúvidas em relação a isso, senão a gente já muda de assunto aí. Né? Não, sobre a PL não.
Manda uma pergunta, então. Mas tem, como vocês falaram do Lula, tem uma sobre o Lula aqui, ó. Tá. O João Antunes, como vocês veem o governo do presidente Lula até o momento? Sim. Se vocês estão satisfeitos ou... Sobre isso ou sobre qualquer coisa? Acho que sobre Acho isso. que é geral, né? geral. E aí? Olha, eu acho um bom governo. Nós saímos de um governo de política destruidora. Então, acho que tem que avaliar isso. Pegamos o Brasil numa situação assim, indicadores econômicos, sociais, ambientais, mais de 700 mil mortos numa gestão criminosa da pandemia, negacionista, insensível. Então, qualquer análise sobre o governo Lula, e eu aplicaria isso a qualquer governo, sendo bastante honesto, que tivesse ganho, pegou o Brasil econômica e socialmente muito abalado. E com um Congresso, sejamos sinceros, ultraconservador. Então imagina... Um dos mais, né? Nos piores. Então vamos lá. É porque eu acho que qualquer crítica, e eu tenho algumas, tem que ser feita com muito grau de responsabilidade. Pega o Brasil econômico e socialmente devastado e precisa governar com um Congresso majoritariamente ultraconservador. Vai, faz aí. Dentro desse cenário estamos com desemprego menor, inflação controlada, retomada de programas sociais importantes como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, além de programas novos como Cozinha Solidária. Temos avanços na área dos direitos humanos e da proteção ambiental e já indicadores de redução da desigualdade social e diminuição do número de brasileiros e brasileiras passando fome. No primeiro ano, mais de 13 milhões de brasileiros saíram de uma situação de fome. Ou seja, eu começo a ver o Brasil se reorganizando diante de um cenário muito difícil. Portanto, eu avalio o governo positivamente, com muitos desafios. Eu acho, e é a tarefa do nosso partido também, meu e da Érica, que é dar sustentação ao governo com um programa de esquerda, popular, dos direitos humanos, da justiça socioambiental, do enfrentamento às opressões históricas. Essa é a tarefa do nosso campo, é chamar o governo para cada vez mais avançar nas conquistas para o nosso povo trabalhador. E é um governo de frente ampla. Portanto, carrega dentro do próprio governo setores de centro e de direita. Então, olha o grau de complexidade. Isso bom ou é ruim isso? Foi necessário para derrotar a extrema-direita, que é a tarefa da nossa geração. Não acabou. Na Europa, por exemplo, agora nas eleições para o Parlamento Europeu, a gente viu... Macron é centro-direita. Eu estou falando de extrema-direita, que é a Le Pen, entre outros, que retoma dispositivos do fascismo. Mas me parece que Trump, por exemplo, vai ganhar. Sim, essa extrema-direita vai... Mas é isso que eu tô querendo dizer. O governo Lula... Eu até acho que vão, em última hora, tirar o Biden e vão fazer outra... colocar outra pessoa. Tem que pensar uma estratégia. Parece que vai. Mas eu quero dizer o seguinte, resumindo, eu acho que na tarefa histórica de enfrentar a extrema-direita, que é a política mediada pelo ódio, que leva para a barbárie... Nós contra eles. Nós contra eles, mas até essa frase eu gosto de ser cuidadoso. Quem são esses nós, né? Por quê? Na democracia que nós defendemos, cabe pluralidade. Cabe divergência de ideias e de posições. Então, eu não quero dizer nós... Tô falando que hoje em dia virou um nós contra eles, eu não falo nem da direita, falo que a esquerda em muitos momentos usou isso também. Eu diria isso assim, campo democrático, que tem pluralidade dentro de si, com a tarefa histórica de isolar o extremismo político de direita. Eu acho que essa é a tarefa. Sobre o governo Lula, é um governo que enfrenta dificuldades e contradições, mas considerando o cenário desfavorável no Congresso e o Brasil devastado que pegamos do ex-presidente, acho que é um governo bom, satisfatório e que tem mais a melhorar. Nota! 0 a 10. 7.3. Nossa, que específico. Preciso. Érica. Não, eu acho que eu não vou nem me alongar na resposta. Do nada. Do nada. Alegoria, 7.3. Soma com a nota dela, divide por 2, a gente sai com uma média.
Não, mas deve tá nessa média mesmo. Eu acho que eu não vou acrescentar muito mais do que o Henrique falou. É isso. Essa é a análise, esse é o caminho. Nós temos um governo de composição, uma composição que Não falaram o partido de vocês também, fala pro pessoal. Tanto a Érica quanto eu. Que é uma composição necessária para enfrentar o que nós tínhamos como inimigo da democracia, da nação e do povo, que era o governo passado. É um governo que tem as suas contradições, mas que também tem apresentado os bons números, tem avançado e que chegou e pegou um cenário devastado, pegou um cenário destruído. O que o bolsonarismo fez na política é algo que demorará alguns anos para ser reconstruído, para ser reorganizado. Então eu acho que dentro da medida do possível, dentro dos limites, inclusive da correlação de força do próprio Congresso Nacional, que muitas vezes quer colocar uma faca no pescoço do governo, porque tem uma dinâmica de controle que ficou muito mal acostumada, permitida pelo governo passado. O Centrão? O Centrão, a própria direita, a própria extrema-direita, mas o Centrão a gente sabe da dificuldade que é o Centrão, né? E muitas vezes querem colocar a faca no pescoço do governo, e isso é, né, a política como ela funciona, a gente sabe. O governo precisa do Congresso, o Congresso precisa do governo e etc. Então eu acho que é um governo que está trabalhando dentro daquilo que é possível, tentando reconstruir o Brasil, tentando refazer a União, tirar essa dicotomia, essa separação que foi muito bem trabalhada e aprofundada na gestão passada, enfrenta desafios, enfrenta obstáculos, tem dificuldades, tem pontos a serem melhorados, como qualquer governo terá. Não existirá um governo 100% perfeito. Governos são complexos, são complicados. Lidar com uma nação é um baita desafio, mas eu acho que dentro dos limites pré-estabelecidos por qualquer tipo de governo, esse é um governo democrático, esse é um governo popular, esse é um governo para o povo brasileiro, não para grupo A ou para grupo B, mas preocupado com a nação, com o país, e que tem entregado números satisfatórios e um trabalho que demonstra a preocupação em fazer com que o país cresça, com que a gente diminua os índices de pobreza, de miséria, de desigualdade, enfrente a violência, enfrente essa rivalidade política. Diferenças e divergências políticas sempre existiram. Agora, esse ódio político de querer matar, de se agredir, isso é algo que foi trazido pelo extremismo, pelo fascismo mesmo. Então eu acho que é um governo bom, é o governo que nós acreditamos, é o governo que nós elegemos, é o governo que nós defenderemos e estaremos ao lado dele, puxando quando necessário a orelha, apontando quando necessário, porque temos a nossa independência enquanto pessoal, temos a nossa agenda enquanto pessoal, mas somos base do governo que acreditamos, que fomos para ruas e ajudamos a eleger. Nota 7.3? Eu vou dar 7.5. Tá, aumentou. Não, só comparando, veja, de Damares para Silvio Almeida, no Ministério dos Direitos Humanos. Avançamos bastante. De Almeida que teve aqui, cara. Que incrível. Ricardo Salles, do Passa a Boiada. Vamos aproveitar a pandemia e atacar a natureza, para Marina Silva. Retomada de uma política de igualdade racial com Aniele Franco. De um ministério para a defesa dos povos originários com a nossa companheira Sônia Guajajara. A saúde agora com uma pessoa altamente competente, com histórico de defesa do SUS como a Anísia, ou seja, não dá para... Melhoramos, tem limites e contradições, mas defendemos esse governo, entendendo que qualquer governo tem complexidade, mas a tarefa, gente, é reduzir desigualdade, tirar pessoas da fome, defender o meio ambiente, ter política de proteção aos grupos historicamente massacrados e vencer a extrema-direita. Então, bora com esse governo. E proteger a nossa democracia, tarefa. né? Eu quero